Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui novamente, outra vez, ao canal da COEC, Casa de Orações, Esperança e Consolação, tá? Sejam todos muito bem-vindos aqui comigo novamente, outra vez. Karen Bevonese, do Revela IAP, para a gente fazer a parte 2 do nosso bate-papo sobre Espiritismo e Política. Política e Espiritismo. A gente já fez uma base lá semana passada, na quinta-feira, né, Karen? E hoje a gente vai dar uma certa continuidade para aprofundarmos um pouco mais os aspectos espirituais que envolvem aqui o nosso meio político, né? Enquanto pessoas, enquanto organizações, enquanto sociedade, né? Então, o que que nós temos para hoje? Nós vamos dividir um pouco o tempo. Pediram para que a gente cumprisse o horário direitinho, então, religiosamente, nós vamos terminar às 9. Então, Karen vai fazer um apanhado mais rápido, depois eu entro e faço alguns comentários aqui com vocês, tá bom? Então fique à vontade para ir comentando durante, para que a gente depois possa trazer vocês para a nossa conversa, tá bom? Seja bem-vinda, Kari, boa noite. Boa noite, obrigada. Gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando desse assunto. E vamos começar, né, para não perder tempo. Boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Bom, na live da semana passada, né, que foi a parte 1 desse tema sobre política e espiritismo, eu enfatizei que conforme está no capítulo de Efésios, capítulo 6, versículo 12, a gente não luta contra a carne e o sangue, né? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra espíritos que manipulam pessoas, tá? E como o próprio Chico nos disse no programa Pinga Fogo na TV Tupi, e corrigindo o que eu falei na semana passada, foi no ano de 1971 que aconteceu esse programa, né? A luz e as sombras estão em guerra nos arredores extrafísicos da nossa casa planetária. Então, os representantes da maldade, do crime, do mundo astral, estão em plena batalha pelo poder, de maneira alucinada, diante da evidente ruína do desmoronamento dos seus impérios, tá? E parafraseando Sun Tzu, no famoso livro Arte da Guerra, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá também uma derrota. Mas se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. E para quem não conhece, o Sun Tzu foi um general, estrategista e filósofo chinês, e é o principal nome relacionado às escolas militares de filosofia na China, tá? Bom, eu tô tocando, tá, pra gente não perder tempo e ir direto ao ponto, porque nós precisamos fechar às 21 horas hoje. Todos nós já estamos tentando diariamente conhecer a si próprio. Mas como a gente viu, não é suficiente. Então eu pergunto para vocês, vocês estão tentando conhecer o seu inimigo invisível? Pois como o nome diz, ele é invisível e vocês não vão enxergar eles. E se você está em dúvida se ele pode ou não estar manipulando vocês, eu vou dizer com toda certeza, ele está. E você não está percebendo isso, não faz a menor noção. Isso não é novidade, tá? Pois o Espírito Verdade nos fala no item 459 do Livro dos Espíritos que em todos os âmbitos da esfera humana, convém lembrar, geralmente são os espíritos que os conduzem, né? Não estou inventando nada, foi o Espírito Verdade que falou. Então, hoje eu trouxe para vocês, nesse pouco tempo que a gente tem hoje para explorar esse assunto, algumas estratégias de manipulação dos senhores da maldade nesse planeta. Como a gente sabe, a obsessão somente funciona se existe algum sentimento ruim no indivíduo, o qual o obsessor pode potencializar, tá? Induzindo assim a derrocada do indivíduo. Portanto, os representantes da maldade nesse planeta, eles desdobram
os governantes e as pessoas importantes, né, à frente aí de grandes corporações no planeta, que possuem ressonância, algum tipo de ressonância com os propósitos desses seres da maldade. E eles levam lá no plano astral para uma espécie de treinamento no submundo, tá? Ensinando-os técnicas de manipulação das massas, pois esses governantes, né, os dobrados, eles são os representantes dos senhores da escuridão e são suas ferramentas aqui no plano físico. É a forma que os representantes das sombras atuam no plano físico. É dos Karen, rapidinho, deu uma travada no seu... Vamos ver se melhora um pouquinho antes de você continuar. Como diz no Apocalipse. Nada da sua fala. Oi, estão me ouvindo? Oi. É porque deu uma travada. Você conseguiu me ouvir? Consigo. Onde é que eu Pronto. parei Antes que vocês conseguiram? do Apocalipse, travou. Tá. Então, eu falei assim, que como a gente sabe, a obsessão, ela somente funciona se existe algum sentimento na pessoa, né? Um sentimento ruim na pessoa, o qual o obsessor vai potencializar aquilo, né? Induzindo assim a derrocata do indivíduo. Então, os representantes da maldade nesse planeta, eles desdobram os governantes e as pessoas importantes, influentes, né, que estão à frente de grandes corporações, de ONGs, né, de grandes empresas, né, que possuem também uma ressonância com esses propósitos desses seres, tá? Eles desdobram esses indivíduos e levam eles lá para o plano extrafísico para uma espécie de treinamento, tá? Onde eles vão ensinar técnicas de manipulação das massas, tá? Pois esses governantes, eles são representantes desses senhores da escuridão aqui no plano físico, tá? É a forma deles atuarem aqui no plano físico. E como diz no Apocalipse, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, já lá no livro do Apocalipse, já diz que os espíritos, que eles chamam de demônios, né, vão ao encontro dos governantes na terra, para chamar eles para a batalha. Tá? Então, não é novidade nenhuma. Então, sendo bem direto, quais são as formas, a estratégia das sombras de manipulação? O que eles ensinam para esses governantes desdobrados? Né? Como é que eles vão atuar aqui no plano físico? Começando, então, eles agem de acordo com os mais modernos postulados da ciência e da neurolinguística. Ou seja, eles sabem muito bem como influenciar e induzir o comportamento humano. Eles sabem falar muito bem, sabem utilizar as palavras, os gatilhos mentais para atingir as pessoas, né, para cativar as pessoas, para mostrar inteligência, mostrar seriedade, né? Eles sabem muito bem, eles precisam estudar sobre isso, tá? Eles possuem técnicas, que a gente vai ver em seguida, eficazes no trato, quer seja com o pobre, quer seja com o rico, tá? Embora a moral e a ética não tenham absolutamente nada a ver com as práticas desses seres, eles empregam esses termos à exaustão, tá? A moral e a ética. Até deturpar ao máximo esses conceitos de gente cheia de pudores. Ou seja, nos discursos desses representantes das trevas, das sombras aqui no plano físico, e que a gente vai ver muito nas campanhas eleitorais, tá? Ou depois, quando eles já estiverem eleitos, eles vão utilizar a moral e a ética como coisa de gente cheia de pudor, gente conservadora demais, chata demais, que não entende de como o mundo é hoje, de como o mundo evoluiu, tá? Suas verdadeiras intenções sempre devem estar disfarçadas de bem-estar social e subjacentes a políticas públicas que os pobres e oprimidos adoram, ok? Exploram a fragilidade dos adversários, acusando-os de tudo aquilo que eles pretendem fazer e não podem assumir abertamente, né? Porque, no fundo, eles querem poder, eles querem dinheiro, e eles precisam cativar as pessoas para ganhar votos, e aí, quando chegarem no poder, conseguirem roubar, não fazer nada pela população e utilizar o seu dinheiro a seu bel prazer, o dinheiro da população, né? E, claro,
No plano físico, eles vão estar utilizando o dinheiro e poder. E no plano extrafísico, eles vão estar ajudando os senhores da escuridão a fazer com que o plano físico vire um caos. Tá? Eles criam uma narrativa que mostra o próprio passado como um período de lutas, de dores e de trabalho duro, dedicado ao objetivo de vencer na vida com muito esforço, alegando grandes dificuldades e sofrimentos. E choram, na maioria das vezes, quando narram essas histórias. Isso trata-se de um gatilho mental eficaz, não só no convencimento das massas, como também de muitos intelectuais e religiosos bem-intencionados. As pessoas, elas tendem a se comover por quem vem de baixo e sofre com as dificuldades da vida. Então, se vocês até notarem nos filmes de heróis de Hollywood, tá, que Disney, etc., que aí nos cinemas, nos canais de streaming, super-heróis mais amados, tanto quanto os vilões mais aplaudidos, eles sempre vêm de um passado em que perderam pai, perderam mãe, quando não a família inteira em algum evento bem trágico, bem traumático. Foi assim com o Super-Homem, foi assim com Batman, foi assim com Lex Luthor, foi assim com Homem-Aranha, com Darth Vader, entre outros super-heróis e vilões super conhecidos do mundo do cinema, né? E é assim até quando uma criança nota que quando ela chora e faz uma carinha de piedade, ganha o coração da mãe, que acaba fazendo tudo que a criança quer. É normal do ser humano se deixar levar pelo coração e não usar a razão. Então, eles usam o ponto mais fraco do ser humano, que mais eles conseguem manipular as pessoas, que é o emocional. Então, eles tendem a contar histórias dramáticas, de lutas, de sofrimentos, porque as pessoas, todas elas sofrem. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Todo mundo vai se identificar com algum tipo de sofrimento e vai acabar sendo cativado por esse discurso, tá? Mesmo que esse discurso seja totalmente inventado e aquela pessoa não tenha passado por nenhum tipo de sofrimento ou o sofrimento não tenha sido assim tão grande, tá? Em seus discursos, eles demonizam todos aqueles que não passaram fome, que não experimentaram a dor e o sofrimento. Demonizam, assim, as classes abastadas, deixando claro que as riquezas dos demais, principalmente dos seus adversários, só existem devido à exploração dos mais fracos e dos mais pobres. Apelam, assim, à inveja, à cobiça e ao ressentimento, instintos primitivos e eficazes para produzir o resultado que desejam. E a gente tem que levar em consideração que muitos de nós vivemos exatamente a vida que a gente planejou antes da gente reencarnar. E que muitos de nós, principalmente os espíritas, ignoramos totalmente a lei do progresso, que faz parte das 10 leis morais que Kardec explica tão bem no Livro dos Espíritos, né? É quando a gente é tocado aqui no coração, quando esses representantes das trevas, eles instigam, como eu falei anteriormente, a inveja, a cobiça, esses sentimentos tão primitivos, a gente esquece do que a gente aprendeu, do que o Kardec falou, do que o Espírito Verdade falou. A gente esquece tudo. A gente só está preocupado com o que a gente está sentindo. E aí a gente toma decisões, né, erradas, através do nosso instinto e não através da razão. Né? Eles instigam o ódio de classe e dividem a sociedade de todas as formas imagináveis, mas sempre com um discurso de igualdade, tá? E se vocês pararem para notar, é assim, quem fala em igualdade divide a população entre negros e brancos, funcionários e patrões, pobres e ricos, heterossexuais, homossexuais, homem e mulher, ateus e cristãos. Normalmente, quem vocês veem falando em igualdade é quem mais apoia grupos sociais, ou levantam bandeiras de grupo A, ou de grupo B, ou C, ou D, etc, etc, etc. Agir assim é como colocar lenha na fogueira, pois o indivíduo já se sente enquadrado em algum padrão, algum grupo, alguma classificação, né? Então, quando criam um grupo, a pessoa se enquadra nele. E aí um político levanta uma bandeira aqui e aí já cativa a pessoa. Então, fiquem de olho nas pessoas que apoiam grupos sociais, tá? Porque o político que é sério, ele vai apoiar todos, porque todos somos iguais perante a Deus, todos somos irmãos,
Todos estamos num planeta de provas e expiações, estamos passando o que a gente precisa passar. A gente não tem que dividir, a gente não tem que separar, a gente tem que unir. E não é separando em grupos que a gente vai unir as pessoas, tá? Eles evitam que o povo tenha tempo de pensar. E a melhor maneira de fazer isso é colocar uns contra os outros. Por exemplo, não basta colocar o pobre contra o rico, tá? É preciso apregoar que ser rico, nascer rico ou ter possibilidade de gerar riquezas não é somente ruim, mas é mau caratismo, em contraste com a realidade dos pobres. Ou ainda que o branco precisa sentir vergonha de nascer branco, pois subvertendo os padrões da sociedade, a gente consegue gerar briga, a gente consegue gerar caos, tá? Conquistar artistas intelectuais, pessoal, pois trata-se de uma classe influente, cuja importância reside justamente no papel de formar opiniões, tanto nas mídias quanto nos sistemas educacionais. O que mais vão ver, tá, é político se juntando com músico, se juntando com ator, se juntando com vários profissionais da área artística, influenciadores, tá? Porque aquele músico, ele já tem, né, fãs, ele já tem um público cativado. Então, se ele aparece com um político, todo mundo, ai, olha, aquele artista, aquele músico que eu amo as músicas dele, tá apoiando aquele político, então, aquele político é do bem, ele é uma pessoa boa, né? Está apoiando, né? Aquele músico é tão bom. Cuidem. Se aparece muito artista, você já sabe, tá? Ele tá querendo cativar os fãs daquele artista, ok? Manter os pobres na pobreza e na ignorância, dando-lhes migalhas e prometendo mundos e fundos. Glamorizar a favela e a cultura da periferia, quando não a falta de cultura. É obrigatório que as expressões chulas e a fala mais rasteira e tosca, eivada de erros, sejam transformadas numa espécie de identidade. Veja bem, eu não estou falando que quem fala errado é ruim ou mal, tá? Eu estou falando que quem glamoriza e não incentiva o estudo, pelo contrário, faz disso uma identidade. Vocês entenderam? Ok. Porque a gente tem que incentivar as pessoas a estudarem, a serem melhores a cada dia, a buscarem ser melhor, tanto em todas as áreas, profissional, emocional, intelectual, todas, né? Se tu incentiva a pessoa que aquilo que ela faz tá bom, é ruim. Então a gente tem que ficar de olho em quem não incentiva o estudo. Porque para o político é mais fácil fazer obras na favela e mudar o nome da favela para comunidade do que melhorar a vida das pessoas e fazer com que as pessoas saiam da favela, né? Fiquem de olho nisso. Incentivar a vulgaridade, desde que embalada num rótulo muito bonito de originalidade. Encanta os intelectuais e os contestadores, que acolheram como uma manifestação popular genuína, como voz e verdade do povo. Ou seja, ficar com todas as letras, mostrando a bunda numa laje, na favela, eles glamorizam, eles estão incentivando a vulgaridade, né? E aí, o que eles falam? Em vez de ajudar aquelas pessoas a se educarem, a melhorarem de vida e fazer uma faculdade, né? Eles embalam num rótulo de originalidade. Ah, isso é a voz de um povo, é a voz dos pobres, né? Mas eles não estão nem aí com o teor daquela música, não é? Mudam o vocabulário das pessoas sobre vários temas, pois alterar o nome dado às coisas, ainda que sem renovar o conceito, ocasiona extrema excitação. Insuflam a ideia de que falta de cultura denota humildade. Incentivam o consumo de produções vis, com músicas de baixa qualidade, como eu falei anteriormente, que incentivam a promiscuidade, a violência, a vingança, a traições, entre outros. Porque se vocês forem notar, funk, pagode sertanejo só fala de traição, só fala de intriga,
só fala de promiscuidade, só fala de violência, só fala de consumo de entorpecentes, não é? Com raríssimas exceções que tem alguma letra boa, de incentivo à cultura, de incentivo à leitura, de incentivo ao estudo, de incentivo à família, a valores morais, não tem. Então, vocês notem que quanto mais se incentiva a esse tipo de produção, mais se desincentiva a cultura, porque povo burro é mais fácil de manipular, não é? Acabam levando jovens ao tráfico, ao consumo de drogas, à prostituição, a frequentar lugares perigosos, a se relacionar com pessoas perigosas. Tudo em nome da originalidade. E aí a gente vê nos noticiários aqueles baile funks entupidos de gente dançando músicas chulas que depreciam as mulheres, e aquilo ali tá cheio. Imagina como é que tá a parte espiritual daquele local, gente. Já pararam para pensar? Um monte de obsessor sugando ectoplasma das pessoas naqueles locais, absorvendo a bebida alcoólica, absorvendo a droga, absorvendo a promiscuidade. Tantos jovens ali com 13, 14 anos, que deviam estar em casa estudando, dormindo cedo, para acordar no outro dia para a escola, né? Fazendo curso técnico, fazendo estágios, né? Mas não, o funk é bonito, né? É uma forma de demonstração de um povo, de uma cultura, de uma classe social. É uma forma de uma classe social se expressar. Vai fazer poesia, vai se expressar na poesia, vai escrever um livro, né? Tem outras tantas formas saudáveis de se demonstrar uma cultura, uma história, não é? Eles ensinam que educação de primeiro nível deve ser desprezado, que é só coisa de elite, de gente rica, atributo de gente privilegiada e preconceituosa, gerando discórdia entre classes e fomentando a ignorância. Porque, como eu falei, gente ignorante que não tem estudo é mais fácil de se manipular, né? Nossa, é bastante coisa, né? Mas não é só isso, não. Isso são algumas das táticas. O que eu falei são somente algumas das estratégias que os políticos utilizam para dominar e influenciar as massas, para permanecer no poder. Existem especialistas em tecnologia de todas as áreas trabalhando para a política das sombras. E eu vou citar algumas das ações no âmbito da tecnologia, tá? Existem torres espalhadas em todas as capitais do Brasil que irradiam ondas hipnóticas para hipnotizar as pessoas, para manter elas com um nível de pensamento, para manter elas num nível vibracional. Porque tu mantendo as pessoas num nível de vibração, elas vão atrair espíritos daquele nível e vão ser influenciadas por esses espíritos. Tá? Quem não, como é que a gente vai se proteger dessas ondas hipnóticas? Estudando, sabendo que elas existem, sabendo as estratégias das sombras, mantendo o pensamento elevado, mantendo o nível de sentimento e de pensamento padrão vibratório elevado, porque daí elas não pegam na gente. É igual tu sintonizar um rádio. Se tu não sintonizar no canal certo, não vai pegar aquela estação, não é? É a mesma coisa como funcionam os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. A gente não pode sintonizar em tudo isso que eu falei que eles discursam, entendeu? Existem agêneres corporificados no plano físico que agem em meio a gabinetes de autoridades ligados à política e à religião. Atualmente a gente sabe que existe um agênere na Venezuela, do lado do Maduro. A gente sabe que existe mais de um agênere dentro do Vaticano, porque sabendo que boa parte do planeta Terra é cristão, deturpando os cristãos, a gente leva à incredulidade, a gente faz com que as pessoas não acreditem mais em Deus, consequentemente não orem mais, consequentemente não frequentem mais religiões, centros espíritas e igrejas, seja elas quais forem, a gente menospreza, deturpa os valores religiosos, né? Então a gente sabe que existem esses agêneres
dentro desses locais. E pode ser um tema para outra live, o que é um agente, que muita gente não sabe, mas no site da FEB tem, tá? Tem slides lá falando o que é, tá? E também tem livros que falam sobre isso. Existem aparelhos e microchips implantados no cérebro e na coluna extrafísica dos humanos, nos órgãos perispirituais, né? Enquanto desdobrados, para agirem de acordo com a programação quando voltarem para o corpo. Ah, mas Karim, tu já está indo longe demais. Gente, procurem no Google quem é Elon Musk na internet. Ele é fundador, CEO da SpaceX, da Tesla, vice-presidente da OpenAI, fundador da Neuralink, cofundador e presidente da SolarCity. Ele não só cria invenções na área de geolocalização, como cria na área de energia limpa, mobilidade, exploração espacial, inteligência artificial e neurociência. Se temos cientistas desse porte encarnados no plano físico, levando ônibus espacial para o espaço, criando jatos invisíveis supersônicos, criando energia solar limpa, criando chip para implantar no cérebro das pessoas, como se fosse uma identidade, porque não precisa daí mais do cartãozinho, vai ser direto no cérebro ou embaixo da pele, vocês realmente acham que do outro lado da vida não existem espíritos com a mesma inteligência, ou até maior do que a dele? E é de todos os cientistas que já passaram aqui pelo plano físico? Gente, o que eu venho não chamar a atenção e gritar a atenção de vocês é que a diferença que existe entre nós e os espíritos no plano físico são duas. Nós temos um corpo físico entupido de ectoplasma e eles não. A ciência do plano extrafísico está muito à frente do que a do plano físico. São só essas duas diferenças. Então saibam que lá do outro lado existe muito mais tecnologia, tanto do bem quanto do mal. E que o nosso cérebro físico é incapaz até de imaginar quanta tecnologia tem. Tá? Mas pensem que se desse lado já existe antena, televisão, rádio, internet, chip, ônibus espacial, trem-bala e 300 outros mil tecnologias aí que a gente até desconhece, como é que se fala? É nanotecnologia, né? Imagina o que tem lá do outro lado e que nem chegou ao plano físico ainda, né? Não descuidem, não achem que é invenção, tá? Existe e a gente precisa se informar, a gente precisa conhecer, porque só conhecendo o que existe é que a gente vai conseguir se proteger, tá? Urge estudarmos e nos atualizarmos sobre a política das sombras, para a gente poder nos proteger tanto dos representantes encarnados quanto das manipulações invisíveis aos nossos olhos físicos. Não esqueçam que todos somos espíritos e atuamos diariamente dos dois lados da vida, e a gente nem nota. Somos influenciados e muitas vezes guiados pelos espíritos ou pelas tecnologias que eles inventam. Nunca esqueçam que não existe perfeição neste mundo, ainda de provas e expiações. Todos estamos caminhando, sendo aprovados e testados. Todos estamos tendo a oportunidade de nos melhorarmos a cada dia. Jamais olvidemos o fato de que somos todos humanos e, como tais, tudo que realizamos traz o selo da imperfeição, desde as questões materiais até as espirituais. Portanto, concentrem-se nas conquistas e nas transformações, muito mais do que nos equívocos e nas imperfeições. Então, nessas eleições, não busquem alguém perfeito, pois esse alguém não existe. Até porque, como está escrito na resposta da questão 932 do Livro dos Espíritos, os bons são tímidos, e vocês não os verão disputando o poder. Em contrapartida, ainda nessa mesma resposta, os maus são intrigantes e audaciosos. Então, sabendo dessa realidade, entre o mal maior e o mal menor, ficamos com o mal necessário, aquele que fará menos estrago, mas que será o remédio amargo que o povo precisa. Devemos somente saber observar qual é o mal que está trabalhando para a política das sombras e qual é o mal que aceitou trabalhar para a política do cordeiro, mesmo aceitando todas as suas falhas morais e humanas. É isso, pessoal. Ai, menina, rapaz, como a gente costuma dizer aqui em Salvador,
Mulher, o que foi isso, hein? E eu Rapaz, só falei um jogou pouquinho duro. de tudo que existe, né? Não imagino, porque boa parte desse conteúdo eu já conhecia, mas você trouxe uma abordagem que eu acho que é dos livros de Robson, né? Que, assim, deram um enriquecimento, deram um teor mais profundo, a gravidade, né? Apresentou a gravidade que esse E, assunto merece, e né? essas Merece a nossa estratégias, atenção, elas não merece o são nosso cuidado. realizadas só aqui no nosso país, elas são realizadas em outros países também. E aí a gente pode notar os tipos de discurso de vários políticos em várias nações diferentes, né? Quais são as formas que eles utilizam para convencer a população que eles são a pessoa certa, né? E tu vai começar a analisar, vai começar a ver o discurso, a proposta e o que acontece depois que eles são eleitos, né? Verdade. Bem, você colocou alguns pontos aí também que me chamaram muito a atenção. Logo no início, quando você falou um pouco de poder, política e acrescentou cultura com muita maestria, me fez lembrar que existe realmente a necessidade de avaliarmos os nossos interesses pessoais, né, de acordo com os interesses sociais. Então, uma coisa é o que eu desejo para mim, outra coisa é o que eu desejo para todos, incluindo eu mesmo, né? Então, o aspecto ético de tudo isso, né, que diz respeito ao meu desejo, está subjugado, né, ao desejo do coletivo, ou seja, só é bom para mim se for bom para todo mundo. Então, o aspecto ético, né, chama muito a nossa atenção quando eu digo assim, eu não vou fazer isso, ou não vou fazer determinadas coisas, porque eu sei que essas coisas ferem o outro, ferem a lei que eu concordei seguir, ferem o que eu concordei comprando, ou o que eu concordei me inscrevendo, né? Ou concorrendo, ou cursando, fere tudo isso. Então, fere a sociedade como um todo. E nós, como seres políticos, cabe nos perguntar a nós mesmos: será que somos políticos? Isso nós já temos certeza, até porque vimos semana passada. Mas será que somos politicamente corretos? Né? Será que somos corretos na nossa conduta política? Isso é eu enquanto eleitor, eu enquanto um participante político, né? Agora, eu, enquanto político, aí a coisa muda. Mas eu, enquanto eleitor, eu tenho que, pelo menos, pensar o seguinte: quando eu avaliar as propostas, como você bem colocou, quando eu avaliar esses interesses, sejam pessoais ou coletivos, será que eu estou com a mente aberta? Né? Tipo, você chamou muito bem a atenção sobre ricos e pobres, por exemplo. É, se o discurso daquele político, se o discurso daquele candidato é para os pobres, será que eu tenho que exigir tanto dele atenção para os pobres? Será que eu não posso pensar o seguinte: eu entendo como é que funciona a política do meu país, ou a política não, a economia do meu país, para pensar simplesmente que o rico é que deve agir de tal forma e o pobre é que deve receber todos os louros, todos os. Será que eu não estou desequilibrando aí uma balança que já foi previamente estabelecida? Pelo que eu sou espírita, acredito em reencarnação, foi pré-estabelecida por esse processo de cultura que foi construído ao longo de todas as minhas reencarnações. E eu, de certa forma, fui contribuindo para isso. Será que eu não estaria pensando pequeno demais quando eu julgo isso simplesmente pelo que eu acho ou pelo que eu vejo, né? Ou seja, é o olhar em perspectiva. E se eu olhar em perspectiva assim ao longo da história, eu vou perceber, por exemplo, inúmeros exemplos. Né? Eu citei lá na quinta-feira sobre Hitler, né? E ontem no Fantástico passou, né, essa atriz famosa, que eu esqueci o nome, que ela se arrepende muito. Eu assisti a entrevista dela e ela se arrepende muito de ter ajudado um determinado político, que eu não vou dizer o nome, mas quem assistiu o Fantástico ontem vai saber de que eu estou falando, de qualquer forma. Mas aqui é só para proteger o canal e proteger o vídeo também, né? Para que ele seja assistido por mais gente. Porque ainda tem essa, a política, a cultura do cancelamento. Porque eu não posso falar nada, não posso expressar determinadas opiniões, porque aí pode ferir o ego de alguém e com esse ego ferido pode denunciar como uma coisa ruim.
né? Então, assim, avaliando de uma forma geral, nós vemos no dia a dia experiências alheias que contam para nós histórias de arrependimento, histórias de rancor, histórias baseadas em eu agi achando que era o certo. Então, o que que ficou faltando para ter certeza? E o resultado disso, traumas. No caso dela, teve até boatos sobre AIDS, teve boatos, inventaram histórias sobre ela, então somos sujeitos, né, desse processo e nos tornamos vítimas fáceis, né, dessa rede de corrupção espiritual que Karen aqui levantou muito bem, e, tipo, só fica chamando a nossa atenção. Cuidado, cuidado, olha, é isso que vai acontecer. Se você seguir pelo mesmo caminho, é isso que vai acontecer com você. E aí nos lembra, por exemplo, um texto de Joana de Ângeles, que inclusive em uma outra oportunidade aqui no canal, eu fiz esse bate-papo com Cléo, conversando sobre esse texto, que se chama Ambições Máximas, de Joana de Ângeles. Está no livro Lições para a Felicidade. E ela pergunta o seguinte, nesse texto, ela pergunta para quem lê, o que é que mais te preocupa? O que é que mais te interessa na vida? A sua ambição é puramente materialista ou tem um aspecto aí espiritual relevante? Ela pede que a gente faça essa autoavaliação e procure verificar. Será que eu não estou simplesmente votando em fulano porque eu ouvi uma notícia de que se votar em ciclano, ele vai acabar com o carnaval? Ou porque ele vai trazer ali uma conduta que vai ferir o prazer que eu sinto ou o prazer que eu vivo utilizando o dinheiro público, né? Tipo, levantando bem aquilo que você colocou sobre o investimento que nós fazemos com dinheiro público em determinadas coisas que foram mascaradas como algo cultural do nosso país. Você quer falar alguma coisa? Sim, usando esse gancho que tu falou agora, é exatamente o que nós conversamos na semana passada, e eu me recordei agora, se as políticas públicas, que nada mais são do que os discursos colocados em prática, né, de manter a pessoa pobre, cada vez mais ignorante, ela nunca vai sair daquela situação financeira que ela se encontra, daquele local que ela mora, daquela situação econômica, social que ela tá. Ela vai sempre se preocupar com o que ela vai comer no dia seguinte. Ela vai se preocupar com a goteira que está no teto caindo em cima da cama do filho. Ela vai se preocupar com a roupa que ela não tem para vestir quando o inverno chegar, né? Então, o político que vai falar só com esse público, a gente já fica desconfiado. Porque o verdadeiro político, ele vai fazer com que, exatamente o que tu falou, equilibrar a situação. Ele vai, sim, dar alimento, dar uma forma para acalentar aquelas pessoas, mas ele vai fazer com que aquelas pessoas saiam daquela situação. Como? Ajudando em políticas públicas para que os ricos gerem mais empregos, para aquelas pessoas saírem daquela situação, não é? Então, tem que ter esse equilíbrio, né? Quem trabalha na área social sabe, conhece que, num primeiro momento, tu tem que matar a fome e o frio daquela pessoa. Porque depois que ela tá com aquilo saciado, ela vai conseguir pensar, eu preciso estudar, eu vou procurar estudo, vou procurar terminar o meu ensino médio, para conseguir um emprego melhor, né? Porque se ela estiver morrendo de fome, ela não vai votar em alguém que está pensando em políticas, em economia. Ela vai votar em quem promete comida para ela. E é nessa hora que a gente tem que olhar para os candidatos e enxergar toda essa magnitude, né? Deu. Bem lembrado, você estava colocando aí, por exemplo, algo que a gente conhece como uma pirâmide de Maslow, né? Quando a gente fala de necessidades fisiológicas, saciadas necessidades fisiológicas, e a necessidade fisiológica mais básica é o Wi-Fi,
Quer dizer, não é o Wi-Fi, mas diz que a pirâmide mais moderna pede Wi-Fi, pede internet, pede celular, essas coisas, né? Diz que vem anterior à comida e essas coisas. Mas, assim, a versão antiga, original de Maslow, diz o seguinte, que as necessidades fisiológicas mais básicas dizem respeito à fome, dizem respeito à higiene, por aí vai. E depois vem a questão do sucesso, do crescimento, e, por último, lá no ápice, a autorrealização. Muito próximo daquilo que a gente espelha na doutrina espírita, mas transcendendo a ideia de necessidades materiais, né? E sim necessidades mais espirituais, transcendem a ideia de matéria. Então, assim, quando eu não me permito levar por prazeres meramente materiais, ou para poder avaliar, tá? Porque eu estou falando para não parecer que eu estou indo na contramão do que Karen disse, eu estou colocando tipo, eu enquanto ser consciente, eu enquanto já uma pessoa instruída, que já sabe que tem que batalhar, que tem que lutar para viver, para sobreviver, se eu pensar no coletivo, eu vou pensar que a minha ambição maior é ver a satisfação de todos, porque nós já entendemos que neste planeta só se vive satisfeito se todos estivermos satisfeitos. Ninguém pode ser feliz sozinho. Diga, se você fica feliz, você vai conseguir dormir feliz quando você lembra que acima da sua felicidade tem alguém passando fome, tem alguém passando necessidade. Não tem como. A sua felicidade vai por água abaixo, porque você alcançou essa autorrealização, mas está cercado de sofredores, está cercado de pessoas necessitadas. Então, qual é a sua ambição máxima? Quando Jesus chega para o mancebo rico e diz, abra mão de tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. É justamente nesse sentido que ele estava colocando a questão da sua ambição. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mas como é que a gente como é que a gente trabalha tudo isso em nós? Ou como é que tudo isso se dá? Por meio dessa relação que existe entre instinto e inteligência. Karen também trouxe na fala dela. Porque Joana também, no mesmo livro, Lições para a Felicidade, ela tem um outro capítulo chamado Instinto e Inteligência. Foi uma das minhas primeiras palestras aqui no canal do COEC, e eu também já dei essa palestra num centro espírita em Uberlândia, e faço questão de repetir, resumidamente, a ideia central contida nesse texto, que é a seguinte, posso resumir em uma única frase que diz o seguinte: use a inteligência para educar o seu instinto. Porque a gente pensa que instinto é algo que precisa ser eliminado. E, na verdade, não é. Instinto precisa ser educado. Porque o que é o instinto? É o processo automático que nós todos temos, origem da carne, que preza pela nossa sobrevivência. O problema é o seguinte, que uma coisa que os animais se preocupam é sobreviver simplesmente. Viver o dia e fazer o mínimo para poder continuar vivendo o dia seguinte. Nós não. O que nós queremos que sobreviva? O nosso prazer, o nosso desejo, as nossas, sei lá, qualquer coisa que a gente tenha, só que é mais intangível do que tangível. Então, os nossos instintos estão baseados nisso. Quando a gente usa a inteligência, a gente percebe que essas sensações instintivas que nós nos deixamos atrair, nos deixamos arrastar, não está levando a gente para lugar nenhum. Muito pelo contrário, só está tornando pior a nossa situação, que é o que Karen está colocando quando a gente pensa o comportamento político geral como um comportamento de roubo, um comportamento mal intencionado, e nem sempre é assim, porque somos todos imperfeitos. Por que então não criamos estratégias para poder permitir que uns possamos vigiar uns, não vigiar uns aos outros, mas permitir que essa vigília seja constante, né? E que a transparência seja algo não pontual na nossa vida política, mas seja uma coisa constante, a transparência. Tipo, eu não sou perfeito, eu, enquanto político, vou me sentir mais à vontade em dizer, olha, gente, por favor, me incentivem, me digam, me pressionem, porque eu sou imperfeito.
Muitas das coisas que vão me acontecer vão dizer, Jardel, se acomode ali no seu gabinete, ou em sua casa, ou em seu iate, e não vá trabalhar. Se nós estivermos pressionando, porque todos que estão lá no governo estão a meu serviço, e não o contrário, eles são autoridades, mas o contexto de autoridade está mais voltado para a responsabilidade do que para poder. Eu tenho autoridade, eu tenho uma responsabilidade máxima. E aqui eu vou abrir até um parêntese, porque no meu canal lá, o Locutor Espírita, me apareceu de repente 600 e tantos seguidores. Eu fiquei assustado. Por quê? São 600 e tantas cabeças que eu vou influenciar. São 600 e tantas cabeças que vão me ouvir e vão se deixar levar, de alguma forma, pelas coisas que eu digo. Não só pela voz bonita, mas também pelo conteúdo do que está sendo dito. Então, veja a responsabilidade, e disso eu tenho medo. E por ter medo disso, eu vou ter mais cuidado com as coisas que eu digo, com as coisas que eu falo. Porque eu não quero que ninguém use o meu nome, use a minha fala, para poder dizer, olha, Jardel disse que era para fazer assim, Jardel disse que era para fazer assado. Então, quando a gente tem esse cuidado, aí eu percebo, olha, essa autoridade que me deram, na verdade, é autoridade para o servir. Porque quem não nasceu para servir não merece ser servido. Mahatma Gandhi. Então, quando a gente tem esse cuidado do instinto e da inteligência, eu não vou nem ficar em cima do muro, esperando que as coisas aconteçam. Eu vou tomar uma postura ativa, eu vou correr atrás, para quê? Para que as coisas tomem um rumo. E aí sim entra a questão da ambição máxima. Se eu quero que as coisas tomem um rumo, não na minha vida, mas na vida de todos que estão na minha família, no meu trabalho. Não preciso pensar grande no mundo todo, não, nem no país, nem nada disso. Começa aqui, na minha comunidade, no meu centro espírita. As pessoas precisam ser motivadas a pensar neste sentido. O que eu não posso é ficar parado, resmungando, como a gente disse lá semana passada, amaldiçoando a escuridão em vez de acender vela. E a frase do resmungão é o seguinte, ou do pessimista, é o seguinte: alguém tem que fazer alguma coisa. Digo, o que é que eu posso fazer? Nunca diz isso, só diz alguém tem que fazer alguma coisa, que é absurdo. É tudo culpa desse governo, é tudo culpa, será? Eles entraram lá sozinhos, a cada 4 anos eles dão um golpe na gente e assumem o poder? Ou será que nós é que colocamos lá? Então, pensar as eleições, tipo, como algo que, é tudo roubo, é tudo fraude, é pensar pequeno diante das possibilidades. Porque a gente só vai ter realmente um processo político perfeito quando a gente entender que o povo no poder significa um povo exigente. Um povo exigente não de uns e de outros, mas exigente de si mesmo. Eu tenho que exigir de mim mesmo essa qualidade de ser político, sendo consciente da minha responsabilidade e forçando a responsabilidade daqueles que eu estou elegendo. Eu vou eleger, mas eu vou forçar ele a servir a população. Porque quem está no governo está para servir, é um servidor público, como qualquer outro. Né? Fez o concurso, é servidor público, não. Quem está lá no alto cargo também é um servidor público. Está a serviço do público, está a serviço do povo. Então não adianta só ouvir essa fala durante as eleições. Tem que ouvir essa fala e a ação, e assistir a ação acontecer durante todo o mandato. A gente pensa pequeno também quando a gente fala assim, porque as coisas que são avançadas aqui neste planeta, as coisas que foram avançadas tecnologicamente e os recursos que eles foram utilizando para poder nos manipular, etc. e tal, como o Karen levantou, tem uma questão filosófica aí envolvida também, sabe? Porque Divaldo Franco, conversando com Joana, ele foi falar da preparação que as pessoas não estão tendo e a falta de preocupação de não ter que levar conteúdo, de não ter algum conteúdo para levar para outra vida. Aí Joana diz, Divaldo, não pense pequeno, meu filho. Aí ela falando que aí onde você está, Divaldo, é cópia daqui e não o contrário. Aí é cópia daqui. Ou seja, muitas das coisas, como o Karen levantou, que parecem absurdas aos nossos olhos, na verdade já existem no plano espiritual há anos. Aí o que acontece? Lá são preparados meio mundo de espíritos
para virem contribuir com esse talento que eles têm para engenharia, para neurociência, para psicologia e para qualquer área, incluindo a política. Sabe onde tem isso no Evangelho? Capítulo 25 de Mateus, parábola dos talentos. Tanto no capítulo 25 como no capítulo 12 de Lucas, onde em Lucas ele fala a parábola das minas, né? Mas na parábola dos talentos, que é a mais conhecida, nós vemos que Deus entregou um tanto para um tanto para outro, um tanto para um terceiro, e esse terceiro, em vez de investir, em vez de empregar, em vez de usar, enterrou. E olha que Jesus ainda foi suave, porque ainda diria que temos os que empregam mal os seus talentos, que usam para atender o seu prazer, para atender os seus interesses. Então, eu tenho um talento para a administração pública e eu enterro, quando eu não assumo esse compromisso direito. Ou então me abstenho, me oculto, porque é a vez dos famosos e não dos políticos assumirem cargos políticos. Os famosos que a gente insiste em colocar no poder, as celebridades, às vezes não têm talento para coisa. Às vezes não tem competência. Você vai entregar o ônibus, a chave de um ônibus com 40 e tantos passageiros para uma pessoa que não sabe dirigir? Você vai entregar um bisturi para qualquer pessoa fazer uma cirurgia em você? Então, por que na política nós vamos colocar qualquer um? Nós temos que avaliar pela competência e não pelo caráter. Porque, como um Karen colocou, somos todos imperfeitos. Nós temos que avaliar a competência, a capacidade que eles têm de administrar. E eu digo mais, não só pela competência e não pelo discurso. Porque tem muita gente, como a gente viu, que fala muito bem. Né? Fala muito bem. E não tem competência nenhuma. Exato. Aí a gente escolhe as pessoas pelos que elas aparecem, pelo que elas aparentam, e a gente já tem, se olharmos em perspectiva, eu vou voltar um pouquinho à minha fala, a gente já viu o que acontece quando a gente escolhe políticos pela imagem. Às vezes é um político bonito, né? Aí muita gente fica lá assanhado, vou votar nele, e bota um político como esse pela beleza, pela qualidade da fala, na presidência da República. A gente olha em perspectiva, não estou falando atual não, mas passado, e a gente vê o que acontece, ou como aconteceu com as poupanças, né, do povo lá no passado, todo mundo já sabe a história. Então nós temos, sim, como avaliar em perspectiva nosso passado. E dizer, tá tudo ruim, tá tudo horrível, vamos avaliar também em perspectiva, olhar para o nosso passado e dizer, será que hoje nós estamos pior do que ontem? Ou ninguém lembra da época de Sarney, quando, não por culpa de Sarney, vamos dizer assim, né? Mas, assim, durante o mandato dele, teve a infelicidade de fazer uma administração onde a inflação era 84%, não se achava leite, não se achava frango, isso lá pela década de 80, 70. Eu não tinha nem nascido. E eu sei disso porque estudei história no colégio, estudei e guardei isso. Porque é uma coisa importante quando dizem, olha, política. O futuro político que vai entrar no governo pode podar a sua oportunidade de estudar, de você poder fazer a graduação que você quer, de você poder cursar fora do país, passear, ter dinheiro para poder fazer as suas coisas, para você investir no seu centro espírita, pode cortar as ações de ONGs, de entidades filantrópicas, tudo que há de bom, a gente pode ser podado disso, porque nós não sabemos olhar em perspectiva histórica. É uma das coisas, tá? Fora as que a gente precisa pensar agora com o pé no chão. Que é o seguinte, em vez de viver resmungando, a gente saber empregar os nossos talentos, como saber empregar a energia que eu tenho para ficar agindo com raiva, para reclamar, é o que a gente mais faz. Ficar reclamando de tudo, ficar reclamando dos políticos, do governo, ficar reclamando do transporte público, ficar reclamando de qualquer miudeza. São energias desperdiçadas, é talento sendo enterrado. Então, o que eu vou fazer? Empregar essa energia para estudar a melhor forma de
ser uma pessoa política melhor, de escolher políticos melhores, de avaliar melhor propostas políticas, de acordo com as necessidades da minha comunidade, de acordo com as necessidades do meu povo. Meu centro espírita está precisando de um cuidado. Minha comunidade ali na área periférica precisa de um cuidado. Minha comunidade na área nobre também precisa de um cuidado. Independente do que seja, eu tenho que pensar de uma forma coletiva as propostas que não vão me prejudicar e eu bem sei que não vão prejudicar a todos. Então, como é que eu sei que não vai prejudicar a todos? Conversando com todos. Nós temos que abrir o diálogo. Nós temos que conversar. No centro espírita existe uma possibilidade. Conversarmos sobre isso e também incentivarmos os frequentadores a continuarem dialogando sobre isso, para que eles possam espalhar essa ideia no trabalho onde eles forem, dentro de casa, com os vizinhos na rua, no condomínio. Não importa. O que não pode acontecer é eu receber essa informação, eu receber esse conteúdo, eu receber essa responsabilidade, não empregar e não passar adiante. Vem, aprende e ensina. Não é isso que diz a máxima citada por Allan Kardec? Vem, aprende e ensina. Então nós temos que ter esse cuidado de instruir uns aos outros, mas acima de tudo, amarmos uns aos outros. Eu acho que era só isso tudo que eu tinha para dizer. E eu diria um pouco mais, porque a gente não precisa levar a máxima de amar aos nossos inimigos, né? Amarmos uns aos outros, a gente pode substituir por respeitarmos uns aos outros. Porque quando a gente respeita o outro, é uma forma de amar, é uma forma de mostrar caridade, de mostrar fraternidade, não é? Quando a gente respeita o outro. Não necessariamente tu precisa amar alguém que tu nunca viu ou que tu não gosta, mas respeita, né? Se eu estiver preocupado em amar, eu vou verificar tudo aquilo que estiver faltando com o amor, né? O amor tem um leque de coisas maravilhosas, quando bem empregadas. Até na raiva a gente pode ver amor, como a raiva que Jesus sentiu quando viu lá os mercadores do templo, a gente viu uma forma de amar. Mas é o cuidado que tem em saber amar, não é verdade? O respeito é uma delas. O altruísmo é outra. O doar-se é outra. O estudar também é um, né? Então, o preocupar-se com a situação da minha família, com a minha situação, é uma forma de amar o outro e também se amar. Então, pensar pequeno diante dessas possibilidades faz com que a gente fique com a mente muito apertadinha, cheia de ideias fixas, né? Tipo, que eu fui ali criando de acordo com o que eu acho, com o que eu acho, com o que eu acho, e nunca de acordo com o que eu estudei, ou de acordo com o que eu vivi, ou de acordo com o que fulano viveu, ou de acordo com o que a história me diz, a experiência me traz. Experiência de um conhecimento coletivo que levou milênios para ser construído, e eu estou jogando aos porcos essas pérolas, estou jogando aos cães as coisas santas, né? Perdendo oportunidades. Então, assim, já caminhando para o nosso final, faltando 2 minutinhos, Karen, eu gostaria apenas de deixar uma mensagem. Eu agradeço, tá, os comentários de vocês, eu vi que o pessoal aqui comentou bastante. Visitem um canal da Karen, ela tem um programa muito legal, que é o Revele. Falei, Karen, rapidinho. Então, pessoal, eu fundei a Revele, é um clube espírita, onde nós temos uma plataforma de streaming, tipo um Netflix. Eu gosto de brincar dizendo que é o Netflix espírita, porque é um local onde tu vai encontrar filmes, séries, documentários espíritas e espiritualistas também, né? Cristãos que elevam, que ensinam, né? Que trazem, levam conhecimento, tá? Então, aqui tem aqui tem nosso canalzinho no Instagram, Revele App, mas vocês podem também entrar no revele.com.br, revele.com.br, e lá vocês vão
conhecer melhor a gente. É uma forma de valorizar a arte, né? Tem muita gente boa aí fazendo cinema, fazendo teatro, fazendo música, né? E vocês vão encontrar tudo isso lá. Tá? E nós temos também ações sociais que nós destinamos os valores, tá? Que nós recebemos das assinaturas. O valor das assinaturas serve para bancar as despesas que nós temos, né? Que são muito. Imagina. Plataforma de streaming, aos filmes que nós temos autorização, né, de distribuir os filmes, né, nós não somos piratas, não. E é uma forma aí de levar cada vez mais a doutrina espírita para vários locais. Tá bom? Dei uma visitadinha lá para conhecer. Verdade. Aproveitem e visitem lá. É uma boa forma de incentivar, né, a produção de conteúdos espiritualistas, espíritas, e a Revele traz essa forma de divulgação. Então, assim, gente, já para a gente encerrar, agradeço novamente a presença de vocês. Espero que com essa agilidade toda da nossa fala, desse conteúdo, talvez a gente volte em outros momentos, né, Kari, para poder falar novamente desse conteúdo e falar de outros aspectos também da política e o espiritismo, possibilidades, oportunidades. Mas, eu me assim, coloco à disposição, sempre que vocês precisarem, quiserem conversar sobre algum tema específico, pode me convidar. Ótimo. Então, assim, a gente vai se encontrar mais vezes, com certeza, né? Se não aqui, ou no home office, ou nos nossos canais, né? Com Bem, certeza. a mensagem que nós queremos deixar de uma forma geral é o seguinte: nem tudo está perdido, basta que a gente dê o primeiro passo. Como muitos que a gente já deu, só que no passado, diferente do passado, dessa vez a gente não vai tropeçar, não vai cair. E mesmo caindo, a gente vai se levantar de novo, porque a vida é uma série de ciclos, não é verdade? Como diz Joana, caindo para se levantar é que a gente evolui. Então, se a gente tem sempre um ciclo que começa e outro que termina, nós temos aí uma série de recomeços. Como diz Juliana Carvalho em seu texto, recomece. Aí vocês podem perguntar, de novo? Aí a gente diz, de novo, dizemos para nós mesmos que devemos recomeçar por nós mesmos. Recomece pelo amor que você tem a você. Recomece pela vida, recomece pela fé, recomece pela resiliência, recomece da dor, recomece do luto, recomece do medo, recomece pelo que ficou, recomece de dentro para fora. Recomece do nada, recomece depois de tudo, recomece melhor, recomece em um lugar novo, mesmo que você não saia do lugar. Recomece um dia de sol, recomece um dia de chuva, recomece na quinta. Por que esperar até segunda? Recomece hoje, recomece agora. Recomece pela segunda vez, recomece pela quinta vez, recomece pela 10ª vez. Recomece quantas vezes for necessário. Recomece pelo fim. Afinal, todo fim é um recomeço. Então, apenas recomece. Tá bom? Muito obrigado, gente. Um forte abraço e muita paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.